Você já percebeu como a frequência cardíaca dispara em trechos técnicos ou subidas durante um treino de mountain bike? Muitos ciclistas acreditam que esse aumento é sempre prejudicial. Mas será que é mesmo? Entender o comportamento da frequência cardíaca no MTB é essencial para treinar melhor, evitar riscos e alcançar melhores resultados. Você vai descobrir o que fazer quando a frequência cardíaca dispara, como treinar para controlar o ritmo, quais são os mitos e verdades sobre o tema, e algumas dicas práticas para aplicar nos seus treinos. A frequência cardíaca é a resposta do corpo ao esforço físico, mas no MTB existem fatores adicionais que influenciam esse comportamento. A modalidade exige força muscular, habilidade técnica e foco mental. Além disso, o terreno irregular e as mudanças de ritmo constantes tornam o MTB muito mais desafiador para o sistema cardiovascular do que o ciclismo de estrada. Essa combinação faz com que o coração precise trabalhar mais para fornecer oxigênio e nutrientes aos músculos. Por isso, é comum que ciclistas de MTB vejam a frequência cardíaca atingir níveis próximos de 90% do máximo em situações específicas. Esse aumento pode ocorrer em subidas íngremes, sprints curtos, ou até mesmo em trechos técnicos que exigem mais atenção e habilidade. No entanto, o problema começa quando a frequência permanece alta por longos períodos sem recuperação adequada. Isso pode levar à fadiga precoce, queda de rendimento e, em alguns casos, até riscos à saúde. Um dos maiores mitos que circulam entre ciclistas é que frequência cardíaca alta sempre indica um problema de saúde. Isso não é verdade. Em situações de esforço intenso, é normal que a frequência cardíaca suba. O importante é entender o contexto e saber interpretar os números. Por exemplo, durante um sprint curto, é esperado que a frequência cardíaca atinja valores altos. Por outro lado, se você está em um ritmo leve e sua frequência está elevada, isso pode ser um sinal de fadiga acumulada, desidratação ou até um problema cardíaco. Outro fator que muitos ignoram é o impacto do estresse mental na frequência cardíaca. A ansiedade antes de uma competição, a adrenalina liberada em trechos técnicos e até mesmo a pressão de pedalar em grupo podem fazer o coração acelerar, mesmo que o esforço físico não seja tão intenso. Esse é um ponto que merece atenção especial. Ciclistas que sabem controlar o estresse tendem a economizar energia e manter o ritmo cardíaco mais estável. Técnicas de respiração e controle emocional podem ser grandes aliados nesse processo. Agora que você já entendeu por que a frequência cardíaca sobe no MTB, vamos falar sobre como treinar de forma inteligente para melhorar o controle do ritmo cardíaco. O primeiro passo é evitar treinos sempre em alta intensidade. Muitos ciclistas acreditam que pedalar forte o tempo todo é o segredo para evoluir, mas isso pode ter o efeito contrário. O ideal é incluir treinos em zona aeróbica, também conhecida como Z2. Esses treinos consistem em pedalar em um ritmo leve, mantendo a frequência cardíaca entre 60% e 70% do seu máximo. Esse tipo de treino fortalece o sistema cardiovascular sem sobrecarregar o corpo e deve ser feito pelo menos 2 vezes por semana. Outro ponto importante é o controle da respiração. A forma como você respira durante o treino pode influenciar diretamente a frequência cardíaca. Ciclistas que aprendem a respirar de forma controlada conseguem manter o ritmo cardíaco mais estável, mesmo em situações de esforço intenso. Uma dica prática é inspirar pelo nariz durante 4 segundos e expirar pela boca por 6 segundos. Esse simples exercício ajuda a reduzir o estresse e estabilizar a frequência cardíaca em trechos técnicos. Além dos treinos aeróbicos e do controle respiratório, treinos intervalados de alta intensidade também são importantes. Esses treinos ajudam o coração a se adaptar melhor a mudanças bruscas de ritmo, o que é muito comum no MTB. Um protocolo simples é fazer sprints de 30 segundos em esforço máximo, seguidos por 90 segundos de descanso ativo. Repita esse ciclo de 6 a 8 vezes.
Com o tempo, seu corpo se tornará mais eficiente em lidar com picos de frequência cardíaca, melhorando sua performance nas subidas e em momentos decisivos das competições. Agora vamos falar sobre algumas dicas práticas para evitar que sua frequência cardíaca fique alta de forma descontrolada. O primeiro ponto é garantir que seu bike fit está correto. Um ajuste inadequado pode gerar desconforto, fazendo com que você gaste mais energia do que o necessário e, consequentemente, eleve sua frequência cardíaca. Outro ponto importante é a hidratação. A desidratação é uma das principais causas de aumento na frequência cardíaca. Por isso, é fundamental beber água regularmente durante os treinos, mesmo em dias frios. Evitar o consumo excessivo de cafeína também pode ajudar a manter a frequência cardíaca mais controlada. Embora muitos ciclistas gostem de tomar café antes dos treinos, o excesso pode fazer o coração acelerar desnecessariamente. Controle o consumo e veja como seu corpo responde. Por fim, o controle mental é uma habilidade que não pode ser ignorada. Aprender a lidar com o estresse pré-competição pode fazer toda a diferença no seu desempenho. Técnicas de meditação e mindfulness podem ajudar a manter a calma e reduzir os efeitos do estresse no corpo. Apesar de tudo isso, é importante saber identificar quando a frequência cardíaca alta é um alerta vermelho. Se você perceber que sua frequência permanece acima de 85% do máximo por longos períodos, mesmo em esforços moderados, é hora de prestar atenção. Outros sinais de alerta incluem tontura, falta de ar, dor no peito e palpitações. Se você sentir qualquer um desses sintomas, pare o treino imediatamente e procure um médico. Controlar a frequência cardíaca no MTB é uma habilidade que se desenvolve com o tempo. O segredo está em entender o contexto, saber quando a frequência cardíaca alta é normal e aplicar protocolos que melhorem seu condicionamento físico e mental. Com consistência e paciência, você será capaz de evoluir sem colocar sua saúde em risco. Agora eu quero saber de você. Como está o controle da sua frequência cardíaca? Você já enfrentou situações em que o coração disparou durante uma prova ou treino? Comente suas experiências e vamos juntos aprender mais sobre esse tema tão importante no MTB. Se você já entendeu os princípios básicos sobre a frequência cardíaca no MTB, agora vamos aprofundar ainda mais em como os diferentes tipos de treino impactam o ritmo cardíaco e como interpretar os dados que o seu corpo oferece durante uma pedalada. Além disso, vamos falar sobre como as condições externas, como temperatura, altitude e hidratação, influenciam diretamente no comportamento do seu coração durante o treino ou prova. Primeiro, é importante destacar que cada ciclista tem uma faixa de frequência cardíaca que varia de acordo com fatores individuais, como idade, genética e nível de condicionamento físico. Isso significa que comparar suas zonas de frequência cardíaca com as de outro ciclista pode ser um erro. O ideal é calcular suas zonas pessoais com base na sua frequência cardíaca máxima, FCmax, e na frequência cardíaca de repouso, FCR. Vamos ver como isso funciona na prática. A FCmax pode ser estimada com a fórmula tradicional de 220 menos a sua idade. Mas essa abordagem é muito genérica e pode não ser precisa para todos. O mais confiável é fazer um teste de esforço controlado ou um teste de campo. Um teste simples para ciclistas é realizar um sprint de 3 minutos em uma subida longa, descansando por 2 minutos e repetindo o esforço. Na segunda tentativa, seu ritmo cardíaco provavelmente atingirá o máximo. Já a frequência cardíaca de repouso é mais fácil de medir. Basta contar os batimentos por minuto ao acordar antes de sair da cama. Ciclistas bem condicionados geralmente apresentam uma FCR mais baixa, indicando que o coração trabalha de forma eficiente, mesmo em repouso. Com esses dois dados em mãos, você pode calcular suas zonas de treino de forma personalizada. As zonas mais importantes para o MTB são a Zona 2, que trabalha o sistema aeróbico e melhora a base cardiovascular, e a Zona 5,
que corresponde a esforços de alta intensidade, muito utilizados em subidas íngremes e sprints. Agora, vamos falar sobre o impacto das condições externas na sua frequência cardíaca durante o MTB. A temperatura é um dos principais fatores que influenciam o ritmo cardíaco. Em dias quentes, o corpo precisa trabalhar mais para regular a temperatura interna, o que faz com que o coração bata mais rápido para enviar sangue às superfícies da pele e dissipar o calor. Isso significa que, em condições de calor extremo, sua frequência cardíaca pode estar até 10% mais alta do que o normal, mesmo em um ritmo de pedalada moderado. Por outro lado, em condições de altitude elevada, a frequência cardíaca também tende a subir. Isso ocorre porque o ar rarefeito contém menos oxigênio, exigindo que o coração compense essa falta, aumentando o fluxo sanguíneo. Ciclistas que competem em locais de altitude devem considerar um período de aclimatação antes de realizar esforços intensos, para que o corpo se adapte e a frequência cardíaca volte a níveis normais. Outro ponto que poucos ciclistas levam em consideração é o impacto da desidratação na frequência cardíaca. Mesmo uma leve desidratação pode aumentar sua frequência em até 5%, pois o sangue se torna mais espesso, dificultando o trabalho do coração. Portanto, manter-se hidratado durante todo o treino é essencial para evitar aumentos desnecessários na frequência cardíaca. Mas atenção! Hidratar-se apenas durante o treino não é suficiente.